Jornal da Mix. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou ontem um projeto de lei que proíbe a linguagem neutra de gênero em ambientes escolares públicos ou privados do município. O projeto, que já tramitava desde junho do ano passado, é de autoria do vereador Marcos da Rosa e foi aprovado por unanimidade. Aliás, unanimidade não, 12 votos favoráveis e uma abstenção. Essa proposta que prevê que escolas, editais e bancas examinadoras de seleção em concursos públicos não podem usar a linguagem de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas em todo o Brasil. Vamos ver o que o vereador Marcos da Rosa falou com relação a esse projeto dele, que foi aprovado ontem no Parlamento. Nós acabamos de aprovar aqui na Câmara Municipal de Blumenau o projeto de lei de minha autoria que proíbe a utilização da linguagem neutra nas escolas do nosso município. Esse projeto já estava tramitando há mais de um ano, mas hoje veio para a pauta e nós conseguimos a aprovação. Eu poderia ter, em defesa desse projeto, simplesmente recorrido ao bom senso dos senhores vereadores para dizer que a nossa língua não pode ser afetada por essa bagunça, por essa confusão que parte da comunidade LGBT, os ativistas de gênero, querem produzir nas nossas crianças, nos nossos filhos, na cabeça da nossa gente. Mas, como óbvio, hoje em dia precisa ser explicado, fiz uma defesa, inclusive citando a professora Cíntia Chagas, que faz uma defesa da gramática da língua portuguesa, citando inclusive que essa tal da linguagem neutra, o todes, o menine e por aí vai, é na verdade uma forma de excluir principalmente as pessoas que têm deficiência, os cegos que fazem leitura através de softwares, os surdos que fazem leitura através da linguagem ou da leitura labial e também da linguagem de sinais, e principalmente os disléxicos, que já têm dificuldade na leitura, de definir ou de fazer a leitura dos códigos da língua de um modo geral, da leitura de um modo geral, e seriam essas pessoas muito prejudicadas com essa linguagem neutra que já está nas escolas. Os pais precisam fiscalizar e entender que é necessário essa forma de fazer política, de blindar, de proteger, de frear esse ativismo ideológico nas nossas escolas e na nossa sociedade. Forte abraço a todos. Aí o vereador Marcos da Rosa. Pancho, esse é o projeto que a Câmara aprovou ontem aqui em Blumenau. Eu jurava que era inconstitucional, né? Pela descrição, mas a Câmara aprovou. Dizem que é inconstitucional, o Tribunal de Justiça já decidiu por isso em outras cidades que aprovaram essa lei. Exato. Se eu não me engano, Joinville e Criciúma também, ou seja, há já um precedente aí de inconstitucionalidade, mas como a gente sabe, os vereadores não costumam atentar a isso, mesmo que orientados pela parte jurídica lá da Câmara, né? Resta saber se o prefeito vai sancionar ou não. Agora, uma coisa, Pereira, não tem aplicabilidade essa lei, e não para o que eles querem também. A primeira redação do projeto de lei do vereador Marcos da Rosa dizia que era proibida a linguagem neutra em ambiente escolar, ponto. Ou seja, em toda a escola. Houve uma modificação, houve uma emenda do próprio vereador Marcos da Rosa, e a redação da lei ficou assim, ó: proibida, né, a linguagem neutra, nas atividades administrativas das escolas mantidas pela Secretaria Municipal de Educação. 2, nas atividades administrativas das escolas da rede privada da educação. E 3, nos editais e bancas examinadoras de seleção. Quem é que, num documento oficial, num documento administrativo, vai usar uma linguagem neutra? Nunca vi isso. Né? A linguagem neutra é usada no dia a dia, no conversar internet, com as pessoas, na internet, exatamente. E assim, são vários grupos que têm linguagens diferentes. Né? A gente vê na periferia de São Paulo, o pessoal fala é nós. Tá certo? Não tá certo. Né? Gramaticalmente tá errado. Os mano, as mina, né? É uma linguagem de uma tribo, vamos dizer assim, vamos classificar nesse caso uma tribo, não vou dizer que no caso da linguagem neutra seja uma tribo, para mim não é exatamente isso, mas eu acho que é uma preocupação excessiva, né? E essa lei, pelo visto, foi aprovada só para contentar quem votou no Marcos da Rosa, achando que de fato vai ser proibido em toda a escola, mas na sala de aula, pelo que a gente está vendo aqui, ainda é possível um aluno conversar com outro em linguagem neutra, ou até mesmo um professor se dirigir aos alunos em linguagem neutra. E se tiver um contexto
de orientar, de saber, de dizer o que para que serve e tudo mais, tudo bem, faz parte, né? As pessoas têm que aprender. Outra coisa, Alexandre, a língua portuguesa é viva. Diariamente, novas expressões e palavras são incluídas no vocabulário da língua portuguesa pela Academia Brasileira de Letras. Daqui a pouco, se o todes, né, pegar e todo mundo começar a falar, e daqui a pouco todo mundo está falando assim, e pode acontecer no futuro, daqui a pouco a Academia Brasileira de Letras vai aceitar essa palavra como expressão, e aí não tem mais erro. Tipo, até no documento oficial, a gente poderia utilizar o todes, enfim, o que quiser. Para ter uma ideia, né, palavras recentes que a gente fala no dia a dia e que foram incluídas no vocabulário recentemente. Kombucha, né, a bebida kombucha não existia na língua portuguesa. E ainda assim era escrita até em documentos oficiais, porque não é conhecida por outro lado. A porofobia, a gente falou aqui na semana passada sobre a porofobia, que é a aversão a pobres, né? Também é uma expressão nova que foi incluída agora. Compliance, né? Muita gente fala do inglês, né? O pessoal fala muito inglês e tal. Até as expressões em inglês estão sendo incluídas no vocabulário da língua portuguesa. Compliance, por exemplo, foi incluído. Na linha da linguagem neutra, empoderamento é uma palavra que não existia nos dicionários e passa a existir a partir de agora, porque empoderamento foi aceita como uma palavra da língua portuguesa, de tanto que a gente fala, né? Então, assim, a gente tem que respeitar principalmente isso, a questão que a língua é viva, a gente tem que estar ciente disso. E é assim que acontece. Agora, dizer que isso é ativismo, isso não é ativismo, gente. Isso não é porque não é porque eu vou usar a linguagem neutra que eu vou convencer alguém de alguma coisa. Eu vou convencer alguém de que eu não tenho que ser preconceituoso, que eu tenho que ser, né? É mais ou menos isso, é mais uma mensagem, é mais um sinal para dizer o seguinte: olha, eu tô com vocês, eu acho que vocês, sabe, é ridículo segregar esse tipo de gente, né? Só que, bom, para quem também discutiu para votar que não pode banheiro unissex, né? Então, realmente, a gente fica meio assim, assustado com algumas discussões na Câmara, né? Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.